Olá pessoal, estamos aqui hoje com a Mad Jazz Band para falar um pouquinho do jazz. Convidei nosso amigo Giovanni Papaléu, essa dupla aí maravilhosa, Braulio Araújo e Romero Medeiros. E aí, Giovanni, vamos falar um pouquinho? O jazz, ele nasceu onde? Quais são as influências que nós temos do jazz? Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite aí para participar aí desse projeto, né? Tá certo? Junto com grandes músicos, né? 6 grandes músicos aqui da cidade, que podiam estar tocando em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? E estão aqui participando desse projeto. E falando de jazz, no caso, a gente sempre busca simplificar um pouco quando a gente fala sobre esse assunto, sobre qualquer assunto. Mas falando de jazz, a origem do jazz se deu num local chamado New Orleans, né, como a maioria das pessoas já sabem. E quando o jazz foi criado, a intenção, certo? Isso por volta já quando ele já estava se desenvolvendo na década de 30, digamos, na época do swing, né, que já é uma das evoluções do início do jazz. O jazz era a música que o pessoal usava para dançar. Era a música pop do momento. Era a música que tocava no rádio. E, de um jeito muito simplificado, o que a gente pode falar aqui do jazz é que ele surgiu, ele teve uma influência muito forte dos africanos, dos escravos africanos, porém também teve muita influência da música europeia, da música gospel também, da música judaica. E o que a gente pode também aqui falar como uma síntese que isso começou a acontecer, acredite ou não, um dos alicerces do jazz, da base do jazz, era a marcha militar. E a gente pode exemplificar aí através das marchas militares de um autor muito conhecido, John Philip Sousa, que aqui no Brasil a gente chama de Sousa, não é isso? Então, os americanos, quando eles começam a falar sobre o jazz, eles chamam o início, praticamente o início de tudo, eles chamam de marcha sincopada. Ou seja, a primeira pessoa a fazer uma improvisação, que é a alma e é a base de todo sentido que a palavra jazz pode significar, foi uma pessoa que também tinha origem militar. O nome dele era Buddy Bolden, e nessa época não se falava em trompete. Ele tinha aquele instrumento que se tocava, no caso, na marcha militar, que era o... Trompete? Não, uma corneta. A corneta, entendeu? Então, se a gente for pegar as marchas militares e sincopar, aí vem já aquela coisa de mistura com vaudeville, que veio da Europa, com o second line, que é um estilo musical de New Orleans. Tudo isso veio da marcha militar, junto com a influência americana, não é? E isso deu origem ao que a gente conhece hoje como jazz. E se a gente for observar direitinho, o termo jazz, para deixar bem claro, existem várias denominações. O que se pode ter como mais claro, mais definido, se bem que não é, no caso, não é a única explicação para o que é jazz, é o termo que se usava em gíria naquela época para copulação, ou seja, para transar. Então, o jazz seria isso, seria uma maneira da pessoa estar fazendo sexo. Era como se, naquela época, como se usava, e era uma gíria do momento. Basicamente, o começo, muito superficialmente, seria isso.
Giovanni, em primeiro lugar, quero dizer que sou muito seu fã, né? Você é um profundo conhecedor do jazz, do blues e faz um trabalho belíssimo, né? Em relação a esse tipo de música no nosso estado e traz grandes músicos de fora que já são influências para nós aqui que gostamos de jazz. E ainda mais poder ter a oportunidade, você nos dá essa oportunidade de ver esses caras tocando ao vivo, né? Isso é muito bacana. Isso é só uma forma de lhe agradecer por tudo que você está fazendo pela música, pelo jazz e tal. É a seguinte, assim, em que época você acredita que o jazz começou a influenciar a música brasileira? Assim, porque a gente sabe que da bossa nova e tal, mas a bossa nova foi mesmo a primeira influência do jazz ou antes disso já tinha música brasileira influenciada pelo jazz? Braulio, antes de mais nada, muito obrigado aí pelas palavras de apoio. Vindo de você aí, né, um dos melhores baixistas do Brasil. Eu não estou aqui lhe agradando, todo mundo sabe disso, eu fico lisonjeado. Isso até dá mais combustível e mais ânimo para a gente continuar nessa árdua tarefa de tentar difundir o jazz e blues aqui do Nordeste do Brasil, não é? Veja bem, em relação à música brasileira, o que a gente pode dizer é que se a gente for conversar com um americano sobre música brasileira, a principal coisa que ele vai estar falando vai ser sobre o ritmo, os ritmos do Brasil. Tá? Dito isso, quando a música brasileira começou a gerar mais interesse nos Estados Unidos, foi, no caso, com o advento da Bossa Nova, né? Logicamente. Antes disso, com certeza tinha influências, antes e depois. Talvez não tão divulgado quanto na Bossa Nova, porque, por exemplo, você tinha grandes músicos de jazz absorvendo a novidade, né? A bossa que era nova, e muita gente talvez não saiba disso, mas a grande influência para que a bossa nova surgisse, principalmente em relação ao canto, foi um jazzista que ficou muito conhecido na década de 50, 60 nos Estados Unidos e na Europa, que é Chet Baker. E quando João Gilberto foi criar a batida dele, aquela batida da Bossa Nova, que mais parece digamos, como é que eu posso dizer de um jeito assim mais simplificado? Um samba que fez um regime, né? Por sinal, eu também estou precisando. Mas o que acontece? Então, em relação à Bossa Nova, a gente pode dizer que João Gilberto estava conversando com o Paulo Braga, com o pessoal que estava lá forjando aquilo ali, e disse, eu acho que o americano vai gostar disso. Então, a coisa já foi criada pensando em ter um vínculo, não é? Uma ligação com os Estados Unidos, que é o principal mercado para a música no mundo, e naquela época, mais do que nunca. Mas a gente tem que também falar de jazz. A gente não pode deixar de dizer que nessa época e depois disso, grandes músicos brasileiros se mudaram para os Estados Unidos, né, pegando a carona nessa questão da bossa nova, e um pouco depois, e ajudaram, tá certo, a forjar estilos musicais do jazz. Vou dar um exemplo. Dom Romão, primeiro, e depois Flora Purim e Airto Moreira, certo? São artífices do fusion jazz. Muita gente não sabe, mas o baião do nosso querido Luiz Gonzaga foi fundamental para que grupos como o Weather Report, que Airto participou da primeira formação do Weather Report, o próprio Return to Forever, Airto com Chick Corea, Stanley Clarke, Flora Purim, por aí vai, né? Também foram, no caso, influenciados pela música brasileira. E Airto Moreira, apesar de não ser pernambucano,
eu posso dizer que ele e Flora são embaixadores da cultura nordestina lá fora. Eles divulgam a cultura pernambucana mais do que muito nordestino, isso eu posso garantir. Então, a gente pode ver que a coisa é muito abrangente. A gente tem muitos exemplos em relação a isso. O próprio frevo, né, que a gente estava conversando aqui, também teve influências do jazz. E, na realidade, se a gente for observar direitinho, o dó maior aqui é o mesmo dó maior que é tocado em Katmandu ou em Timbuktu, na África, entendeu? Então, a música é uma linguagem universal. A gente que tem essas barreiras de fronteiras que existem no mundo, né? Mas eu acho que com a globalização a gente está vendo que o mundo é uma nota musical só, para todos nós.
Primeiramente, eu quero te agradecer bastante de estar aqui com a gente, Giovanni Papaléu. Realmente é um prazer e uma forma de a gente ter mais conhecimento ainda sobre o jazz. E eu queria te fazer uma pergunta aqui, que é sobre a questão do jazz. Como foi que talvez a nossa música influenciou um pouco o jazz americano, através de Luiz Gonzaga, aquela época, juntamente com o Jackson do Pandeiro, que eles tiveram caminhos diferentes, trilhas diferentes, mas que um influenciou o outro, principalmente o Luiz, que influenciou toda aquela reca de músicos bons que apareceu e artistas, assim como Marinês, aquela época ali em Campina Grande, a rádio que tinha. Eu gostaria de saber se realmente essa impulsão também houve do baião ao jazz, e não só do jazz ao baião ou do jazz à bossa nova. Será que houve também essa impulsão da gente para eles? Assim, antes de mais nada, eu queria expressar aqui minha gratidão por ter sido convidado por essa excelente banda de jazz aí para participar desse bate-papo informal entre amigos, né? Dizer que só vendo vocês tocar eu aprendo um bocado e também me inspiro muito. É bom saber. Eu estou registrando essa banda para o futuro, viu? Para futuros projetos. Viu? Não sabia que você tinha esse projeto, não, mas já está registrado. E em relação ao que você está falando, tá certo? Mais uma vez, obrigado aí pelas palavras de apoio. O que a gente pode falar sobre música é que música, conforme eu falei no início, ela não tem sotaque, entendeu? Música é uma coisa universal, é uma linguagem universal. Você pode conversar agora com um cara da Indonésia tocando e as notas vão ser as mesmas, né? Logicamente, a sonoridade pode variar um pouquinho. Como dizia o grande maestro com Edson Rodrigues, uma das coisas que definem o estilo musical é a sonoridade deles. Eu acrescento o fraseado também. Mas veja bem, em relação ao que você estava falando, eu vou estender com alguns comentários. Quando Luiz Gonzaga criou o baião, tá? Muita gente pensa que ele ficou preso numa redoma de vidro e alguns raios energéticos chegaram para ele e disseram, vai criar o baião. Muita gente esquece que Luiz Gonzaga, como todos os seres humanos, escutavam rádio. E aquilo ali fez com ele o que aconteceu com todo mundo. Ele tinha influências musicais de vários estilos. Ele escutava Beatles, gente. Não é nenhum crime, não. Tá entendendo? Não é ele tá, nem baião é aqui. Tem uma linha. Aqui, quem pisa aqui é música americana. Ali quem pisa é o baião, é música... Não existe isso. Então, ele escutou vários estilos, inclusive antes de se desenvolver com o baião, ele tocava, tinha uma banda cover, digamos assim. Então, ele tinha outras influências. Mas o que acontece? Se a gente for observar direito em relação a como o jazz foi influenciado pela música pernambucana e como a música pernambucana também, no caso, foi influenciada pelo jazz, logicamente. Uma vez o grande maestro Edson Rodrigues volta a falar, porque é uma grande influência para mim, me disse que o estilo musical que ele mais gostava era o jazz. Entendeu? E ele toca qualquer estilo musical. Mas veja bem, quando a gente fala de Europa, colonização aqui do Brasil, escravatura, né? Toda essa coisa, a gente sabe que aqui antes existiam índios e vieram africanos, certo? E tinham europeus. Então, essa fusão, esse caldeirão de coisas, deixou uma herança aqui, cultural, de várias tradições. Então, quando a gente fala, por exemplo, em baião, você tem uma fusão aí de coisa vindo da África com coisa indígena. Tá entendendo? E se você chegar agora, por exemplo, num local, lá no Oriente Médio, num país tipo da África, ou, por exemplo, o Oriente Médio, digamos, que está no continente africano, por exemplo, como é que eu posso dizer assim? O Irã, por exemplo, vamos dizer assim, o Irã, você vai escutar um ritmo parecido com... Você vai escutar uma coisa parecida. Vai escutar uma coisa muito parecida, mas não
com a sutileza que a gente fez, a gente criou aqui, no caso, a nossa tradição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você está falando de Jackson do Pandeiro. Eu tive a oportunidade, acho que você é muito jovem nessa época, em 96, de fazer um show aqui com um grande pianista de jazz, e o cara que é o líder da banda, na minha opinião, é o maior baterista de jazz vivo. Ele tocou com o John Coltrane, tocou com o Miles Davis, o nome dele é Jack DeJohnette. E eu passei um dia com ele aqui, certo? Jack DeJohnette foi a maior experiência musical que eu tive na minha vida. E, assim, durante nossa conversa, ele me pediu para ir para uma loja de disco para escutar umas coisas. Eu comecei a mostrar coisa para ele, e a coisa que ele mais gostou, além do Luiz Gonzaga, foi Jackson do Pandeiro. E ele identificou naquela batida de Jackson. Tanto é que eu dei de presente para ele 20 discos. Tinha naquela loja ali na Rua Imperial, aqui, bem pertinho, né? Tem aquela loja aqui, bem grandona, né? Aqui disco. Eu fui com ele naquela loja ali, comprei 20 discos para ele, entendeu? E o disco, ele saiu, coisa que pouca gente sabe, ele saiu dando depois aulas sobre música pernambucana no mundo todo, divulgando nossa cultura. Outro exemplo que eu posso lhe citar, aqui em 99 eu trouxe para cá, para tocar um cara que também se tornou um grande amigo meu, é um cubano chamado Valfredo de los Reis Júnior. O pai dele, Valfredo de los Reis Senior, foi um dos caras que introduziram a salsa no jazz nos Estados Unidos. E eu trouxe Valfredo para cá, para tocar com a banda de Giovanni Hidalgo. Já é uma forma, né, de inclusão latina, né? O que acontece? Quando eu trouxe ele para cá, na mesma noite tinha uma banda de maracatu que, na época, eu dava um apoio muito grande para eles, que era Maracatu Nação Heredo Pina. O Valfredo ficou tão impressionado com aquele maracatu e vendo que tinha similaridades com as coisas lá da terra dele, de Cuba, que no vídeo aula que ele gravou da DCI Music, que é um vídeo super famoso, tem esse vídeo, tem uma das músicas falando do maracatu. Uma das aulas dele, um dos tópicos, é falando do nosso maracatu. E mostrando as similaridades com a música cubana, a música, no caso, afro-cubana, no caso, entendeu? Então, o que eu quero lhe dizer é que, se a gente for observar direito, a gente for para as raízes, as nossas raízes, no caso, musicais, tem muito mais similaridades e coincidências do que a gente possa imaginar. Então, veja bem, Jack DeJohnette, quem não conhece, procure conhecer, porque, por sinal, ele, além de ser um grande baterista, é um grande pianista. E ele tocava, né, porque o trio terminou agora, naquele trio que tinha como pianista um cara chamado Keith Jarrett. Certo? Não sei se você já ouviu falar. Mas, resumindo, ele se identificou com isso, entendeu? Muito com a música de Jackson Pandeiro, porque ele já tinha uma informação daquilo através das andanças que ele tinha pelo mundo. Então, nada se criou, gente. Nada foi criado. Tudo foi adaptado para aquele momento, para aquela situação porque o quê? Todo movimento musical vem de um movimento social. Entendeu? Nada vem sozinho. Nada vem assim, ao acaso. Nada chegou aqui e bate aqui. Tudo, essa inspiração todinha tem um resultado. Tem um porquê. Eu não sei se eu fui muito claro, mas... Perfeito. Melhor do que isso. Perfeito. Ótimo.
Bem, eu queria agradecer, né, vocês que estão assistindo. Espero que estejam gostando. Vamos fazer aqui os agradecimentos e finalizar. E em breve estaremos de novo juntos aí. Tenho projetos aí para realizar. Um deles é uma vez por semana música instrumental, né? Lançando pelo YouTube. E espero o Giovanni esteja junto com a gente nessa, né? E eu não sei também como é que vai ser o festival de jazz nesse ano, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque muita gente, eu acho que vai querer saber, né?
E é muito importante, é um festival que já é consagrado, e eu tenho a honra de trabalhar com o Giovanni. Enfim, agradecer a vocês mais uma vez, a Lei Aldir Blanc, né, que está nos apoiando, a Prefeitura, e é só. E agora, a pergunta para nosso amigo Giovanni, né? Como é que fica esse ano o Gravatar Jazz? E fazer um resumo aqui do que a gente fez hoje, né, para vocês aí. Amigo Ito, em relação aos projetos de jazz, a gente está trabalhando aí nos bastidores, vários projetos, né? Gravatar é a nossa grande prioridade. A gente está trabalhando com essa nova gestão para ver o melhor formato que se adequa em relação a essa pandemia, e também a gente está se preparando para o futuro, para quando também essa pandemia for controlada, a gente poder voltar com os eventos, no caso, como eles aconteciam anteriormente. E, assim, essa banda aí maravilhosa que eu acabei de escutar, que eu tive o privilégio agora de dividir com vocês aqui essa tarde, esse momento, a gente vai estar... Não, tarde não, porque pode ser que se passe de noite, né? Então, não vou... É dita, né? Então, tira esse tarde, né? Viu, chefão? Grande João. Então, a gente vai estar junto aí, não só na produção, você aí dando show na produção, como também na bateria aí com a gente nos futuros projetos. Além de Gravatar, a gente espera aí também fazer projetos em Caruaru, em Garanhuns, em Flores, em vários outros locais aí que a gente já está trabalhando para levar música de qualidade aí para a nossa população. Eu queria mais uma vez agradecer esse convite aí, tá certo? Dessa banda maravilhosa aí, especialmente meu querido amigo Ito, participar desse projeto aqui, e parabenizar, não é, por essa iniciativa de a gente poder assistir, tá certo, um pouco de música de qualidade que está tão raro no nosso país hoje em dia. Muito obrigado a todos.
Música